A paz do Senhor a todos, tudo bem? Eu sou o pastor Daniel Coelho, membro da Assembleia de Deus Ministério da Serra, pastoreada pelo nosso amado pastor Délio Nascimento. Meu amado irmão, hoje estarei ministrando sobre o batismo nas águas. E este é um tema muito importante para todos os crentes, para todas as igrejas. O que é o batismo nas águas? Tenho certeza que muitos irmãos têm dúvida, apesar que em todas as congregações, quase todas, tem o discipulado, que é algo muito importante. Mas não podemos esquecer que Jesus nos ordenou a fazer discípulos. Discipulado é quando você separa 13 domingos na igreja para ensinar 13 pontos acerca da sua fé congregacional ou da Bíblia Sagrada. Mas fazer discípulos é fazer homens e mulheres te imitar, seguir você. E assim o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Pois bem, o texto base para esta aula, para esta lição, está em Mateus 28, verso 19, que nos diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa verdade prática, o que nós gostamos de dizer, é aquilo que precisamos colocar em prática, nos diz: o batismo em água é uma ordenança de Cristo à igreja, pela qual o crente dá testemunho público da sua fé em Cristo como seu Salvador e Senhor. Olha a importância do batismo. No livro de Atos, capítulo 2, verso 38 a verso 42, eu peço que você leia em casa com muita atenção este texto. Romanos capítulo 6, verso 3, 4, esse eu vou ler, diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Uma pergunta. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós pertencemos agora ao reino de Deus. Somos salvos em Cristo Jesus. Então a salvação não vem pelo batismo nas águas. A salvação vem pela fé em Cristo Jesus. Somos salvos pela morte expiatória de Cristo Jesus e não pelo batismo nas águas. O batismo nas águas é uma ordenança de Cristo Jesus, é o que vamos ver aqui em nome de Jesus. Como diz a verdade prática, o batismo em água é uma ordenança de Cristo à igreja, pela qual o crente dá testemunho público da sua fé em Cristo como seu Salvador e Senhor. Objetivos dessa lição é definir o termo batismo. Segundo, descrever a importância do batismo por imersão. E terceiro, explicar a fórmula do batismo. A palavra-chave desta lição, batismo. O termo descreve diversos conceitos teológicos: batismo em água e com o Espírito Santo, batismo de arrependimento, batismo no Espírito. Então, batismo na Bíblia tem vários batismos: batismo em águas, batismo com o Espírito Santo, batismo de arrependimento, batismo no Espírito. Para constituir o seu povo na terra, o Senhor Jesus estabeleceu à igreja o seu corpo místico. Efésios capítulo 1, verso 22 e o verso 23. A igreja do Senhor Jesus é composta de pessoas que se arrependeram de seus pecados e pela fé aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Entretanto, o sinal de ingresso e identificação do novo crente na igreja local é a sua obediência às ordenanças de Jesus, a igreja. Primeiro, o batismo em águas e a Santa Ceia. Olha a importância do batismo. Então, nosso primeiro ponto: o que é batismo? O sentido literal, na língua original do Novo Testamento, o grego, a palavra batismo significa imergir, mergulhar. Vários textos no Novo Testamento mostram que o batismo era efetuado em águas abundantes, de rios,
lagos ou mares. Ou algum outro local com a água suficiente para imergir a pessoa que desejasse ser batizado. Jesus, quando dirigiu-se a João Batista para ser batizado, foi conduzido pelo profeta para dentro do rio Jordão. É Mateus capítulo 3, verso 13 e 17, Marcos capítulo 1, verso 9 e o verso 11, Lucas capítulo 3, verso 21 e 22, o Evangelho de João capítulo 1, verso 32 e verso 34. Nos Atos dos Apóstolos, que contém a história inicial da igreja, o mesmo procedimento do batismo por imersão é registrado em diversas passagens, Atos 2:41, Atos capítulo 8, verso 36 e 39 e Atos capítulo 9, verso de número 18. Então preste atenção aqui, o que é batismo, seu sentido literal é imergir, mergulhar. A igreja primitiva, quando surgiu, quando nasceu a igreja, ela seguiu essa ordenação bíblica de Jesus, seguindo aquilo que o próprio Senhor Jesus fez e nos ensinou. Alguns irmãos, por falta de conhecimentos, eles não querem se batizar em piscinas, porque acham que o batismo tem que ser em água corrente. Isso não é verdade, isso não é bíblico e não há base nem histórica e nem teológica para isso. O batismo é imergir, mergulhar, se aprofundar nas águas, como um submarino. Então a Bíblia não diz que tem que ser em água corrente ou não. A igreja primitiva batizava em lagos, rios, e assim a história foi mostrando que essa ordenação de Jesus não pode ser modificada por homens. O sentido litúrgico. O Novo Testamento estabelece apenas duas ordenações que, embora não salve, testemunha da graciosa salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Preste atenção aqui. Essas ordenanças são também símbolos que expressam a nossa fé, comunhão com Cristo, a saber, o batismo em água por imersão e a Santa Ceia. Essas duas instituições são chamadas pela igreja de ordenação, porque foram ordenadas por Jesus. Mateus capítulo 28, verso 19, 26, versículo 26, 28 e Marcos capítulo 16, verso 15. Então a liturgia do batismo é por imersão e logo após, a Santa Ceia, participar do corpo místico de Cristo. É importante você procurar o seu pastor e perguntar a ele: pastor, quais são os nossos credos? O que nós cremos? E eu tenho certeza que essas duas ordenações vão estar lá no credo da sua congregação. Se não estiver, fuja, corre em nome de Jesus. O batismo em águas é tanto um conceito como um ato litúrgico. Como conceito, significa imergir, mergulhar, mas como ato litúrgico, representa os símbolos que expressam a nossa fé e a comunhão com Cristo. Colossenses capítulo 2, verso 12, Romanos capítulo 6, verso de número 4. Como é gostoso ver alguém se batizando, se entregando a sua vida, para que todos vejam: eu nasci de novo. Lembrando que a salvação é por meio do sangue de Cristo Jesus. Somos salvos pelo sangue, libertos pelo sangue. Todo homem que diz eu sou salvo não é pelo seu mérito, não é pelo batismo na água, é pela morte expiatória de Cristo Jesus. Amém? Então quem é salvo se batiza. Quem crê em Jesus testemunha em público essa maravilhosa graça. Ponto 2, a importância do batismo por imersão. Por que tem que ser por imersão? O batismo cristão não salva, não lava pecados, não complementa a salvação. Somente a obra expiatória de Cristo, consumada no Calvário, salva, purifica o pecador de seus pecados. Hebreus capítulo 2, verso 17, Efésios capítulo 1, verso 7, 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 3. No entanto, o batismo em água por imersão
é um testemunho público da nova vida em Cristo, assumida pelo batizando. Lembrando também que é ordenação de Cristo Jesus. É doutrina, é Bíblia. Então nós temos a forma do batismo. Ao tratar do batismo, a Bíblia é incisiva ao demonstrar que o convertido deve ser imerso na água, Atos 8:36, como um sinal físico, visível de sua fé. Portanto, o batismo, além de requerer muita água, João 3:23, também condiciona que tanto que batiza o oficiante, quanto batizando o candidato, desçam a água, Atos 9:38. A linguagem bíblica empregada na simbologia do batismo em Romanos 6:4 e Colossenses 2:12 implica imersão total. Não é jogar água na cabeça, né? Jogar água na cabeça do batizando. Mas ele vai morrer sem a salvação. Não, se ele crê em Jesus, ele é salvo. Se ele foi lavado pelo sangue de Jesus, ele é salvo. Tem gente até batizando virtualmente. Cuidado, cuidado com esses pós de arroz que estão surgindo por aí. 2. A autoridade para batizar e a fórmula do batismo. Muitos não percebem esses dois fatos da doutrina do batismo e trabalham de forma errada. Então, primeiro nós temos aqui a autoridade. Preste atenção. A ordem divina para batizar, bem como a fórmula do batismo, temos a partir de Mateus 28:19. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome, de acordo com a cultura hebraica, está relacionado com a autoridade concedida, como ocorre até hoje, né, no dia a dia. Em nome, fala-se no direito concedido por Jesus aos seus ministros para efetuar o batismo de acordo com a ordenação divina. Os textos Atos 2:38, Atos 8:16, Atos 10:48, se eu não me engano, Atos 19, verso de número 5, enfatizam a autoridade para batizar em nome de Jesus. Lembrando, se você frequenta uma igreja local, congregacional, essa igreja vai seguir os padrões bíblicos. Então você não pode ser batizado por qualquer pessoa e o batismo é por imersão. Tem gente que já se batizou 10 vezes, que vai pulando de igreja e cada igreja exige um novo batismo. Né? Tem igreja, se você desvia, volta, batiza. Se você volta para o mundo e volta para a igreja, batiza de novo. Não, batismo não é brincadeira. Segundo, nós temos a fórmula, como eu já expliquei, ainda Mateus 28:19, encontramos a fórmula do batismo na expressão do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pois a salvação procede do Pai, que a planejou, do Filho, que a consumou, e do Espírito Santo, que tanto efetuou a encarnação do Filho, como também aplica a salvação ao homem. A forma tríplice do batismo é uma maneira de ressaltar a santidade da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No entanto, os unitaristas deturpam e negam a doutrina da Trindade de Deus. As Escrituras, porém, ensinam que Deus é uno e ao mesmo tempo triuno. Isto é, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Percebe que o que eu estou ensinando aqui está de acordo com a Bíblia e com o credo das Assembleias de Deus no Brasil. No contexto do Novo Testamento, o batismo em águas é realizado por imersão, forma na autoridade triunado, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a fórmula, imersão, a autoridade, por isso que nós não batizamos em nome da igreja, em nome da Assembleia, em nome da Batista, não, porque a autoridade está no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, que bênção que você está assistindo essa aula, essa lição, e eu quero que você que não é batizado, deseje o batismo, deseje a ceia, são ordenações bíblicas.
a ação integradora do batismo na vida da igreja. Então, primeiro, a prática do batismo no início da igreja, o dia de Pentecoste, com o derramamento inicial do Espírito Santo na vida dos discípulos e de Jesus, assinalou também o nascimento da igreja. Depois da pregação de Pedro, quando naquele mesmo dia foram batizadas quase 3.000 pessoas, que se agregaram à nova igreja de Atos capítulo 2, verso 37 ao verso 41. No entanto, o batismo em água não é pré-requisito para receber o batismo com o Espírito Santo. Na casa de Cornélio, preste atenção aqui, na casa de Cornélio, toda a sua família foi cheia do Espírito e falou em outras línguas, e a seguir foi batizado em águas. Atos 10, 44 e 48. Atos capítulo 10, versículo 44 ao versículo 48. Naturalmente, uma pessoa que aceita Cristo como seu Salvador e Senhor não deve ficar alheia à vida da igreja e ao batismo em águas. Este, além de ser uma ordenação objetiva, integra o crente ao corpo de Cristo. Atos 2, 41. Você pode ser batizado com o Espírito Santo agora. Se você fazer uma oração, se você crer, eu ministro sobre a sua vida o poder de Deus. Receba o Espírito Santo, receba o batismo com o Espírito Santo, em nome de Jesus. Como é glorioso ver jovens, irmãs, irmãos, obreiros, evidenciando o batismo com o Espírito Santo, falando línguas estranhas. Quem sabe, meu amado, você que está me ouvindo, quem sabe você pode receber o batismo com o Espírito Santo agora, ou no dia do seu batismo nas águas, descendo as águas, enquanto o pastor cumpre a ordenação de Jesus, o Espírito Santo te encha de poder e você levante falando em línguas estranhas. Creia no poder do Espírito Santo. Ponto 2, as realidades espirituais figuradas no batismo. O batismo em água é uma identificação pública do crente com Cristo, o seu Salvador, em que, primeiro, a descida do candidato às águas fala da nossa morte com Cristo. Então, primeira coisa, a descida do candidato às águas fala da nova morte em Cristo, por isso que é símbolo. Segundo, a imersão nas águas está relacionada com o nosso sepultamento com Cristo. E terceiro, o levantamento das águas representa a nossa ressurreição com Cristo em novidade de vida. Romanos capítulo 6, verso 3 e verso 4. Então, o batismo em água é uma identificação pública do crente com Cristo. Primeiro, as águas falam da nossa morte com Cristo. A imersão está relacionada com o nosso sepultamento com Cristo. E terceiro, o levantamento das águas representa a nossa ressurreição com Cristo em novidade de vida. Dá para dar um glória aí, meu irmão? Dá para dizer Jesus é bom? Dá para dizer aí eu entrego a minha vida a Cristo? Eu quero o batismo nas águas em nome de Jesus. Um dos propósitos do batismo em águas é simbolizar a morte, sepultamento e ressurreição do novo crente em sua nova vida em Cristo. O batismo em água, para nós concluirmos esta aula, o batismo em água é a porta de entrada para agregar-se à igreja visível, terrena e local. Portanto, é indispensável que todo convertido a Cristo seja assim batizado e integrado à vida da igreja cristã local. O batismo não salva, no entanto, todos que creem em Jesus para a sua salvação pessoal desejam descer as águas batismais em cumprimento ao mandato de Jesus. Preste atenção aqui. Quando o pastor Daniel fala o batismo não salva, eu quero dizer para você que você é salvo pela fé. Você é salvo pela morte expiatória de Cristo Jesus. Você é salvo pelo sangue de Cristo Jesus. Foi a morte de Jesus que nos trouxe vida, que nos resgatou. Isaías diz que pelas suas pisaduras fomos sarados.
Ele tomou sobre si as nossas transgressões. A salvação não vem da sua obra, do seu esforço, ela vem pelo sangue de Jesus. Por isso, todo salvo deseja se batizar. Então, o significado do batismo, primeiro, é um símbolo. Segundo, uma confissão. Terceiro, uma ordem. E quarto, uma bênção. Seja batizado em nome de Jesus. Meu amado irmão, eu quero tirar algumas dúvidas aqui. Primeiro, com quantos anos a pessoa pode se batizar? Desde que tenha consciência do certo e errado, tem que se batizar. Se crê em Jesus, tem que se batizar. Algumas igrejas e pastores falam, mas é muito novo para se batizar, mas já beija, fica agarrado na escola depois das aulas, mente, faz fofoca, briga na rua. Hoje nós temos crianças de 11 anos no tráfico. Então por que não pode se arrepender e se entregar a Cristo? Você pai, você pastor, você líder das crianças, ensine as crianças a se arrependerem. A salvação vem pela fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E é necessário que ensinamos as nossas crianças a se arrependerem. Se já peca, já pode se arrepender, se entregar a Cristo e se batizar no nome de Jesus. Esta aula que eu estou dando aqui, eu preparei um slide, uma aula que você pode assistir no celular, no notebook, aonde você quiser. 2. Tudo que eu estou falando aqui está baseado no credo das Assembleias de Deus, tirado em estudos da nossa amada Escola Bíblica Dominical, com referências. Então, tudo que eu estou falando aqui está de acordo com as nossas crenças. Eu sou pastor na Assembleia de Deus, Ministério da Serra, e nós temos o nosso credo, nós temos a nossa fé e a nossa esperança. E acima de tudo, tudo que eu estou falando está na Bíblia Sagrada. Pastor, fiquei com dúvida. Comente aí no canal do YouTube, se inscreva lá no Facebook, Instagram, Insta, né? Como alguns falam. E eu estou aqui à sua disposição. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, vamos nos batizar? Amém? Próxima aula sobre esse tema, o batismo no Espírito Santo, em nome de Jesus.